O devocional de hoje é João 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pedes, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu futuro para a vida eterna,
e Dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é semeador e o outro é ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam e vos entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciaram: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizeram em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo para Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesses para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vindes sinais e prodígios, de modo nenhum creres. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desde antes que meu filho morra. Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentia melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse momento, por essa palavra. Oro a Ti, Senhor, para que o Senhor possa ter nesse devocional agora uma direção e para que quem for assistir receba algo e um renovo de Deus. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Essa palavra é muito boa, eu gosto muito de João. É uma das palavras assim que tem muita verdade, mexe muito comigo. E esse capítulo 4, enquanto eu li aqui, eu sentia dentro do meu coração vários momentos muito importantes, né? O primeiro momento dessa palavra, enquanto eu lia, era falando sobre o ouvir. A fé vem pelo ouvir, né? As pessoas foram atingidas ou alcançadas, né, pela mulher samaritana enquanto ela falava. E as pessoas não tinham vivido ainda o milagre de Deus, mas estavam ouvindo. E em vários momentos aqui, em vários trechos, fala sobre isso, né? Sobre o ouvir. A fé, né, que vem pelo ouvir, as pessoas não precisam ver. E aí, quando Jesus vai curar o filho, né, do oficial, ele pergunta aqui: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? Ou seja, Jesus está perguntando: se você não vê nada, você não vai crer no milagre? Então é isso, as pessoas aqui na Samaria, a samaritana, ela estava falando e as pessoas estavam ouvindo, crendo no milagre, né? Não precisaram ver aquilo que Jesus estava fazendo naquele momento. E aqui ele é muito claro quando ele fala: se porventura vides ou ouvis, ou seja, se eu não ver nada, se eu não estou vendo, eu não vou ter fé para crer, eu não vou acreditar que Deus está fazendo, eu não vou acreditar que Jesus vai operar um milagre. Então, quando ele libera o milagre para o oficial não sabe,
não vê. Ele está muito longe da casa dele, do filho dele. Então ele anda, eu imagino que muito tempo, e quando ele encontra os homens aqui, né, ele pergunta que horas que foi. Então, aí que ele tem uma confirmação que naquela hora que o Senhor liberou, teu filho vive, e creu ele, toda a sua casa, né, acreditou, teve fé, né, para entender que o milagre foi liberado. Então, isso serve como direcionamento para mim, direcionamento para muitas pessoas, né, porque a gente não precisa ver o que Deus tem para fazer na nossa vida, a gente não precisa saber. E muitas das vezes a gente quer ver, a gente quer saber, a gente quer um sinal, a gente quer algo que vai testificar que Deus vai fazer algo. E Deus não precisa mostrar pra gente nada, Ele simplesmente faz. E eu trago essa palavra hoje, assim, enquanto eu li aqui falando do ouvir, então a gente precisa ouvir, a gente não precisa ver, a gente não precisa saber daquilo que Deus está fazendo no oculto, aquilo que Deus está organizando, porque quando a gente vê, a gente só vê a ponta do iceberg, né? A gente não vê tudo que está debaixo do mar, tudo aquilo que Deus fez para liberar uma benção, um milagre pra gente, né? Porque até o milagre ser concedido ou ser liberado por Deus, existe todo um tempo, existe todo um organizar de Deus, porque Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus que gosta das coisas muito em ordem, tudo muito, muito pensado por Deus, né? Então eu trago essa palavra hoje de João 4 com esse intuito, né, da gente ter fé e naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente não sente, porque Deus faz lindamente, perfeitamente. E se tem uma palavra liberada, aí mesmo que Deus vai fazer. Aí mesmo que Deus vai consentir o milagre. Muitas das vezes não é da forma que a gente quer, muitas das vezes não é da forma que a gente pensa, mas é da forma de Deus, é do jeito de Deus, é na hora que Deus quer. Então, essa palavra eu trago assim com muito carinho no coração, João, porque eu gosto muito de João. Mas enquanto eu lia, eu via Deus falando do ouvir, da fé, do não ver, do crer, do ter a fé que move montanha, do você botar o pé, né, e Deus colocar o chão, do agir de Deus no imaginável, né, no que a gente não faz ideia, do quanto Deus esteja organizando tudo para liberar algo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas que estão seguindo a Ele, né? E tem algo aqui que eu gosto muito, que quando eu terminei de ler a palavra, e Deus me falava muito pela primeira vez, era sobre essa questão assim, toda a sua casa. E eu costumo dizer que Deus não libera a benção só para mim. Deus libera a bênção para minha casa. E Deus também não libera a bênção só para você, mas Deus libera a bênção para sua casa, para sua família. E a gente vai ver isso em várias passagens ao longo dessa leitura. E isso é uma coisa que me chama muita atenção e que aumenta cada vez mais a minha fé e que me dá cada vez mais certeza de que Deus é um Deus do impossível e Deus faz coisas imagináveis. Eu quero crer e eu acredito que essa palavra venha edificar a sua vida e venha te mostrar algo sobrenatural, sobre algo de Deus para você. E que não só esse devocional, mas os outros devocionais venham de Deus, né? Para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Muito obrigada, a gente termina o devocional de hoje e fiquem todos com Deus.